Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM. Estamos aqui ao vivo na Rádio Mundial, somente eu e o Pedrão aqui, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. E a Samira colocou uma live para mim hoje. Então, se você quer ver este programa ao vivo, basta entrar no Facebook da Rádio Mundial. Já está acionado aí, Pedrão? Está acionado, o Pedrão falou que está a live, também está sendo filmado, vai ser postado no YouTube. Então, se você procurar no Facebook Rádio Mundial ali, página oficial, você vai ver o vídeo ali na primeira postagem, sou eu aqui ao vivo com vocês. Eu não fui viajar, estou aqui, muitos comunicadores possivelmente deixaram seus programas gravados, eu não, eu estou aqui ao vivo com vocês, né? Eu nem curto muito viajar no feriado, porque fora uma muvuca muito grande em estradas, isso, aquilo, então eu prefiro ficar tranquilinho aqui em São Paulo. Hoje a Avenida Paulista está fechada, o pessoal está curtindo, está se divertindo. Aqui na frente do prédio nós estamos com uma das rádios, que aqui são várias rádios que nós temos aqui no prédio, estão ali fazendo promoções com o pessoal que está passeando na Paulista. Eu nem conseguia passar ali no meio, eu fui pelo estacionamento e passei aqui, né, na parte de baixo, e acessei aqui a Rádio Mundial no primeiro andar. É isso, queridos ouvintes. Então, novamente, nós estamos ao vivo. Se você quiser prestigiar esse programa ao vivo, não só com o áudio, mas também com a filmagem, com o vídeo, acesse o Facebook da Rádio Mundial Oficial. Ali você vai ver o vídeo. Quiser deixar uma mensagem para a gente, os comentários são abertos, né, Pedrão? Os comentários são abertos, você pode escrever à vontade o que você estiver a fim de expressar, e estamos aqui. Pessoal, no programa de hoje, o que eu quero trocar uma ideia com vocês? Sobre iluminação. Nós estamos num período, como todo mundo bem sabe, né, encerrando o período da Quaresma, e nós vamos ter a Páscoa domingo. Hoje, sexta-feira, hoje é dia 29, Pedro? 30, hoje é dia 30. Eu estou sempre meio desatualizado com a data do nosso calendário gregoriano. Eu sei que nesse domingo nós temos a Páscoa, que vem logo depois do período da Quaresma, né, os 40 dias. Vamos entender um pouquinho disso, e eu vou colocar a minha visão pessoal, sempre sujeita a erros e enganos, sobre o que representa a iluminação. Pessoal, o período da Quaresma, que está associado ao cabalístico número 40, né, é um momento de purificação. Aí você, pegando todos os mitos e ritos associados a várias teogonias, culturas, religiões, você sempre pega o 40 como um número, por isso que eu citei um número cabalístico. O mais clássico, que todo mundo sabe, são os 40 dias do Cristo, no Monte das Tentações, na frente da cidade antiga de Jericó, né? Então ele passou ali os seus 40 dias, onde foi uma purificação, onde ele não comeu, onde dizem, né? Eu tive a oportunidade de visitar esse monte, todos são pontos extremamente turísticos agora em Israel, né? Se você vai ali para aquela região, existem pessoas que sempre dizem que é passado de pai para filho. O que foi esse momento? Então dizem os moradores de lá que quando ele chegou, ele estava numa situação assim bem difícil, diríamos assim, no seu sentido visual. Ele estava sem comer, sem beber, e ele queria passar por este monte e os seus 40 dias. E quando ele retorna, diz também a lenda, eu não posso dizer, ou o mito, que ele estava transfigurado, que todo aquele ser que subiu de uma forma bem desafiadora, aquele início ou humano, ou o Cristo, né, o Yeshua Ben Pandira, ele retorna como Cristo, ou iluminado, ou ungido. Aí ele sabia a sua missão. Então, se nós nos apoiarmos no rito cristão, esses 40 dias que vem logo depois do carnaval, né, aí que vem o sentido do carnaval, já fiz um programa sobre isso, nós temos esses 40 dias de purificação, onde na Páscoa nós temos o renascimento, que ocorrerá neste domingo, né? Nós estamos agora, dia 30
30 de março, ao vivo aqui na Rádio Mundial. Mas vamos pegar esse conceito do número 40 e também colocar ele em relação a outras teogonias. Se você pegar o Extremo Oriente, dizem que 40 anos de idade é a idade de Kundalini. Kundalini é a força divina, a força serpentina que está no seu chakra básico, e com isso nós temos a ascensão desta força que se transforma a consciência, onde ela, como uma serpente alada, ela parte desse centro de força mais denso e inferior do ser humano e sobe provocando a iluminação. Mas aí que eu acredito que muitas pessoas, já neste ponto dessa ascensão de Kundalini, existe uma coisa de, então aquele centro de força onde está ligado a nossa energia sexual, de vida, então passa a ter valor e tudo está aqui em cima. Muito pelo contrário. Na minha visão, quando existe essa ascensão, aí que o mestre que chegou a esta iluminação, o que ele faz? Ele tem um propósito, um trabalho a fazer com essa consciência que se sublimou e elevou. Então foi o próprio exemplo do Cristo que eu falei aqui para vocês. Quando ele tem essa ascensão dessa energia que ele desce, aí ele está transfigurado no Bodhisattva, naquele ser iluminado, iluminado por uma energia celeste cósmica, mas com um propósito realizador. Então o lugar onde nós temos o início da ascensão dessa energia continua ativo. Aí que, no caso, poderíamos dizer, a energia sexual, a energia de vida, ela se encontra também com seus atributos, mas os seus atributos harmonizados com as forças de cima. Então essa ascensão, ela só ocorre realmente no seu sentido de purificação se você tem um encontro dessas duas forças, as forças celestes e as forças terrenas. Senão não tem sentido nenhum. Seria a mesma coisa num sentido direto aqui para falar com vocês, você ter alguma ideia ou alguma intuição, alguma premonição que representa mais esse princípio cósmico e com isso você não realizar nada. O que adianta uma ideia se ela não pode ser colocada em prática ou ser utilizado para algo que seria a finalidade dessa canalização que ela teve? Então eu vejo muitos erros, na minha visão pessoal, de pessoas que veem a iluminação como um propósito onde só fica essa conexão com a energia celeste de cima, esquecendo e colocando em detrimento a energia de baixo que representa a realização. Não existe chakra melhor do que o outro, que são esses 7 centros de força que estão em nós. Daí que você pega também, ainda apoiado na história do Cristo, o apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse na ilha de Pádmos, ali no mar Egeu, correspondente à Grécia, mas bem próximo à parte oeste da Turquia. No Apocalipse ele fala sobre a abertura dos 7 selos, que é só permitido ao Cordeiro de Deus fazer isso. Quanto simbolismo não existe aí, né? E agora que eu quero tentar atualizar um pouquinho esse termo de iluminação. Poxa, se nós pensarmos agora, praticamente, dando uma arredondada, 2000 anos após esse evento do Cristo que eu estou falando para vocês, o que seria essa iluminação hoje? Será que para você se considerar um ser iluminado, você tem que ter um determinado tipo? Você tem que deixar a barba crescer? Você tem que ter uma vestimenta adequada à iluminação? Muito pelo contrário, eu não concordo de nenhuma forma em relação a isso. Até mesmo no sentido desses 40 dias e etc. Puxa, estes seres, eu citei um deles, especialíssimo por sinal, o próprio Cristo, de vários seres que se doaram para a humanidade, eles fizeram um trabalho de sublimação da nossa consciência, fazendo todos os resgates kármicos que estavam pendentes em relação à nossa evolução, e hoje esse processo da iluminação ele tem que ser atualizado. O que seria a iluminação hoje? O que seria um ser iluminado hoje? Aí vem também outro foco, ou é uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa com um conhecimento absurdo acima da média. Eu acredito que hoje a nossa função como ser humano é trabalhar
trabalhar o coletivo. Então, todos nós somos parcelas de uma luz única, que seria a luz total do nosso planeta Terra, nós fazendo o nosso papel, transformando o planeta Terra em uma energia mais sutil, mais sublimada. Então, não pensem também naquele sentido de que o planeta Terra vai ter uma transformação, que é uma coisa gradativa. Então, todos nós somos pequenas centelhas que, quando fazemos a nossa parte, que aí eu já vou chegar lá, vou falar dos chakras, quando nós fazemos a nossa parte, nós contribuímos para essa luz maior. Aí as transformações inevitavelmente acontecem. Então a iluminação hoje, vamos lá, estão em linhas de conhecimento. Por exemplo, nós temos a própria parte da ciência, a parte da tecnologia, a própria arte. A ciência você pode associar à química, a própria política, que visa um real e verdadeiro contexto evolutivo de organização, originando um sistema, que aí você pode colocar a sinarquia, recomendo que vocês pesquisem, que de uma forma bem sintética é o governo compartilhado, mas justo, perfeito, em harmonia com as leis cósmicas. Então tudo se transforma de uma forma automática. Então todas essas linhas de conhecimento, uma frente espiritualista verdadeira, sem nomenclaturas, essa religião A, essa religião B, essa religião C, e também não é essas besteiras que você ouve na internet, que os Illuminatis querem fazer uma frente única espiritualista. Isso é falta de conhecimento, ficar potencializando esse tipo de coisa. Então, quando eu digo com um sistema de governo verdadeiro, justo, em harmonia com todas essas forças celestes, junto de seres especiais, sábios, verdadeiros no comando, e não essas porcarias que nós temos hoje no comando da política do mundo, que tem só jogo de interesses, onde o vil metal de César é o que predomina, junto com uma parte correspondente à ciência e à tecnologia, correspondente à nossa era, aplicados diretamente para o aperfeiçoamento humano, um religar verdadeiro que vai formar para todos os seres humanos, independente de religiões e nomenclaturas, e seguir mestres, isso e aquilo, uma coisa verdadeira que vai trazer para o ser humano uma reconexão com todos esses valores que hoje estão esquecidos, porém nunca deixam de vibrar em nós. Então, o que representa a iluminação para mim hoje em Newton Schultz é esse trabalho coletivo, é esse trabalho em grupo. Então a gente se choca com as sombras, que as sombras seriam as situações, os sistemas ou as forças que nos regem de uma forma geral, que não estão conduzindo o ser humano para o seu real propósito, que é retornar para a fonte criadora. E com isso o que ocorre? Nós temos o choque com o que está desgastado, mas isso é extremamente positivo. Então as pessoas falam assim, poxa, mas como você pode ser otimista? Normalmente eu vejo seus vídeos no YouTube, no seu canal, você é otimista, você coloca a gente para cima, mas tudo está tão ruim. Poxa, gente, como é que a gente vai arrumar as coisas se a gente não enxergar o que não está correto? Vou repetir isso. Como que nós vamos arrumar as coisas, arrumar tudo que nós consideramos que não está legal, se nós não enxergarmos o que não está bom? Então a gente se defronta com a sombra. Daí que você tem, né, o princípio, os três valores do grande opus alquímico, que você pode pesquisar também na internet, que é o nigredo, o albedo e o rubedo. Aí você fala, para quê? Para transformar chumbo em ouro? Não, para transformar todas as realidades desgastadas numa realidade que vale a pena ser vivida, numa realidade nova, numa realidade potencial. Então é o ser humano burilando a sua alma, pedra bruta numa pedra filosofal, para que chegue num verdadeiro sentido do que representa a palavra espiritualidade. Voltemos a esse opus alquímico. Se pegarmos o nigredo é a parte da sombra, que primeiro ela tem que ser defrontada, ela tem que ser vista, ela tem que ser trabalhada e burilada para posteriormente chegarmos no segundo passo, que é o albedo, que é a luz. Então você consegue, através da sua consciência, na observação dos erros,
na observação do que está errado, aí também já é um trabalho tremendo, porque hoje em dia as pessoas colocam sempre o outro como culpado e ela é a cereja do bolo. Isso em tudo, pode observar que é raro, quando a gente observa o erro, a gente colocar nós mesmos como culpados ou seres agentes naquela sombra exigente. Então esse trabalho do Nigredo é extremamente difícil, o reconhecimento das próprias sombras, das imperfeições e de tudo que está junto de ti. Depois que você trabalha isso, você entra no albedo, o albedo de alvura, de luz. Mas a luz, porque através da sua consciência você entendeu a sombra e você não erra mais, pelo menos esse é o propósito. Mas agora vem o terceiro ponto, o rubedo de rubro, de vermelho. Não adianta nada você receber uma consciência ou uma força e ela não ter uma utilização prática. O vermelho da terra, o vermelho do sangue, o vermelho da realização. Então o rubedo representa os dois passos anteriores, que seria o nigredo da observação das sombras, o albedo, que seria a correção através da consciência daquilo que está errado, mas precisa existir depois uma realização, uma mão na massa. Nós estamos no mundo físico. O mundo físico hoje aglutina todas as energias celestes e espirituais. Então, muitas vezes, neste mundo físico, na nossa prática direta, com essa experienciação envolvendo situações, envolvendo pessoas, que é o lado coletivo que eu falei, nós temos frustrações. Muitas vezes nessas frustrações nós nos machucamos, nós nos magoamos, mas por que isso ocorre? Por falta daqueles dois princípios anteriores, que representam os princípios do nigredo e do albedo, do reconhecimento das sombras para que elas sejam transformadas em luzes, ou seja, ocorre o caminho do meio. E com o caminho do meio vem o rubedo, que é a parte da ação. Então, o que nós precisamos ter? Mais conscientização, mais realização através da cultura, nós precisamos estudar mais. Vocês acreditam que esses sistemas que estão vigentes querem que o povo tenha cultura? Vocês acham que eles querem que o povo tenha informação para que se torne não uma massa dominada, e sim uma massa pensante que consegue enxergar através da verdadeira alquimia ou do opus alquímico, como eu disse, enxergar o que está errado e atuar? Não vai deixar de existir tudo. Então a massa dominante não quer isso, obviamente, mas é aí que eu sempre falo nos meus programas. Parece que estamos esquecidos pelos deuses, muito pelo contrário. O que falta é compreensão do trabalho deles, que eles emanam de onde eles estão nas suas dimensões espirituais para uma fácil compreensão, os eflúvios que fazem inevitavelmente a transformação de tudo que não está condizente. Aí é uma linguagem que eu vejo através dos meus estudos. Primeiro, através desses seres especiais, que são os enviados desses locais, que são os iluminados que nós chamamos, eles vêm atuando nos locais certos, e nesses locais certos eles sugerem as transformações ao lado do amor inicialmente, antes do rigor. Então eles vêm com esse lado amoroso, colocando, propondo, insinuando as transformações que devem ser feitas. Aí, infelizmente, na maioria das vezes, o lado sombrio da humanidade, por falta de conhecimento, por falta de cultura, acaba prevalecendo e não aceitando o que é trazido para nós como uma boa nova. Aí vem o rigor. Aí o rigor que vai fazer a transformação, e pode ter certeza que essa é uma das faces do grande rei do mundo, vem a parte do rigor, e aí acontecem revoluções, acontecem coisas que muitas vezes são locomovidos por guerras, ocorrem atrocidades, e isso ocorre por quê? Porque nós merecemos, porque nós não aceitamos a parte inicial da insinuação dessa energia divina, e nós acabamos merecendo a parte da espada, ou a parte que vem através do rigor fazer as transformações necessárias. E nós hoje, seres humanos, nós como seres humanos, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar esses 7 selos que eu iniciei anteriormente, que são os nossos chakras, os nossos 7 estados de consciência veiculados através do nosso corpo físico, que é o que nós temos consciência. Então, meditando sobre estes passos, nós podemos, de repente, entender aonde estão os nossos erros. Vamos lá.
nós temos 7 centros de força, ou chakras. Chakras em sânscrito quer dizer roda. E esses 7 centros de força, nós temos 4 que estão manifestados, associados aos elementos, terra, água, fogo e ar. E nós temos um princípio espiritual que está na parte dos 3 chakras superiores, que é o laríngeo, o vishuddha, que está na nossa garganta. Nós temos o Ajna, que é o nosso chakra frontal, e o Sahasrara, que representa o chakra coronal, que está no topo da nossa cabeça. O Ajna, o frontal, está aqui na nossa testa. Então são princípios espirituais, mas eles podem ser acessados como aquela energia daquele fogo que sobe como consciência, se os 4 inferiores que já estão no jogo evolutivo com os elementos e todo o quaternário, eles estiverem aprumados. O nosso chakra raiz em relação ao elemento terra. Pergunto para vocês, como está a sua estabilidade, sua força, as suas realizações? Você fala muito e faz pouco. O que representa a raiz do que verdadeiramente você é? Você já conseguiu enraizar os seus propósitos? Mas não fique pensando naqueles propósitos puramente pessoais, uns propósitos em relação a agir em relação ao planeta para transformá-lo através dos seus atos, fazendo o que você tem de melhor. Subindo um pouco a energia, nós temos o chakra correspondente ao elemento água, que é o esplênico, que está à esquerda do seu corpo, na sua última costela. É o chakra da vitalização. Daí que nós compreendemos que foi dito que Eva nasceu da costela de Adão, ou que um ser humano nasceu a partir do outro, através desse centro de força, que é como você vitaliza, como você coloca a sua energia em relação aos seus propósitos e objetivos. Então esses 2 centros de força compõem o que nós chamamos de corpo. Que tipo de energia você possui? Força, vitalidade, saúde. E essa energia se manifesta no seu corpo físico através de atos e realizações. Agora, os 2 chakras, o elemento fogo, no chakra umbilical, correspondente à nossa energia astral, ele atua diretamente com o chakra cardíaco, que representa a nossa mente. Então aqui nós temos a nossa alma. Então quando a nossa alma está propícia com esses 2 centros de força, uma mente que está voltada a um conteúdo que corresponde ao que você busca, junto de uma energia astral de motivação, de desejos, paixões, desculpem a palavra, mas é uma palavra muito usada, tesão de fazer as coisas, essas 2 energias que representam a sua alma vão fazer com que você tenha uma realização condizente. E agora que vem o segredo final. Os 3 chakras de cima, quando percebem que esses 4 de baixo estão bem resolvidos, eles descem. Eles descem como forças vibracionais se serpenteando junto com essas energias manifestadas. Ocorreu o princípio da ideia, a intuição ou a percepção completa ou iluminação, porque você fez por merecer. Você, como ser humano que está aqui na face da Terra, você está fazendo o seu papel. Você está harmonizado com seus reais objetivos e metas, e você é um iluminado. Você não está apagado. Você está conectado com essas verdadeiras consciências e você tem uma verdadeira energia de realização em comum, mas que traz todos estes princípios superiores alinhados, ou vou utilizar essa palavra também, yoga. Yoga quer dizer união. Então eles estão unificados. Surgiu o iluminado. Então, enquanto você tiver uma confusão mental, uma confusão astral, motivacional, não saber como empregar a sua energia e não saber o que você faz, você está apagado. Então, em vez de ser um iluminado, você é um apagado. Então, na verdade, toda esta força está em nós para fazer aquele opus alquímico que eu falei. Gente, agora nos últimos 30 segundos do programa, o Pedrão já me chamou aqui. Vou divulgar para vocês o caminho aonde eu vejo uma possibilidade de você adquirir o conhecimento de uma forma direta, de uma forma real. Eu sempre divulgo aqui a sociedade que eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Esteja você onde estiver no planeta, me ouvindo aqui nessa live, ou mesmo no YouTube, você pode fazer por correspondência. O que você faz? Manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail da minha equipe? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz, você pesquisa no Google, ele mostra e coloca tudo junto.com.br.
Você informa a sua localidade e minha equipe vai auxiliar você no ingresso dessa sociedade para que o conhecimento da fonte esteja em sintonia contigo. É isso, queridos ouvintes. Pedrão, agradeço você com a live aqui também, que a Samira programou no feriado. Vou conversar com ela depois sobre isso. Então, a todos vocês, queridos ouvintes, uma excelente Páscoa, que esse renascimento seja principalmente de consciência e não só de presentinhos e chocolates. Então, um grande fraterno abraço do seu irmão e amigo Newton Schultz, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.